uma cidade que teve pirata, naufrágio, que tem povo negro, que tinha um indígena secular, que é uma região que tem sambaqui pra caramba. Né? Então, cada narrativa, ela é possível de ser contada. A história do Aleixo Garcia é maravilhosa. O cara saiu de Palhoça e foi o primeiro homem branco a chegar no Império Inca. Pô, que outro lugar tem isso? E é olhar para o prato e ver que eu tenho uma tela em branco e eu quero pintar ali alguma coisa. E a pessoa que vai degustar, vai comer, algumas perguntam o que os elementos querem dizer, né? Outras não. Porque quando tu vais, geralmente, no Louvre, né? Eu, particularmente, quando eu vou num local de artes, eu quero sentar e olhar o que aquele risquinho quer dizer, o que aquele outro, coisa e tal. Não simplesmente passar, tirar uma foto, fazer uma selfie, pá, e ir embora, o que muitos fazem na frente da Mona Lisa. Ninguém para observar realmente o que o criador e o artista quis passar com aquela obra, né? É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Julgando. Jimmy, agora microfone novo? Microfone novo. Vai ficar 10? Exatamente. Vai ficar 10, né? Vamos fazer uma meia-culpa com o pessoal, né? Que a gente está estudando o áudio aqui no nosso espaço. Então, do episódio passado, que vocês assistiram para esse, a gente já teve mudança. E se precisar mudar de novo, a gente vai mudar até ficar perfeito, né, Ferrari? E hoje parece que vai ser um papo bem divertido, né, cara? Exatamente. A gente está com um desafio, porque a gente está aqui na sede do Danco, nosso parceiro. Que é um restaurante aqui não pode fazer feio de Florianópolis. Hoje, não podemos fazer feio porque estamos na presença do chefe do Danco, o Igor Krupp, que é chefe de cozinha, pós-graduado na França, tem experiência internacional por tudo quanto é parte do mundo, e vai apresentar hoje pra gente, Ferrari, um prato feito em homenagem a Florianópolis. Opa. E parece que a gente vai provar também esse prato. E aí quem é um especialista de Florianópolis que a gente vai chamar para comer junto? Exatamente. Quem vai comer junto com a gente provar tudo isso é o Rodrigo Stupp, o Guia Manezinho. Ele faz vários tours aqui pela região, tem um jeito diferente de atender as pessoas contando histórias e é premiado nacionalmente na indústria do turismo. Sejam bem-vindos, então, Igor, Rodrigo. É um prazer tê-los aqui com a gente. Prazer é nosso. Coisa linda. Vamos dar-lhe. Coisa linda. É isso aí. Vamos dar-lhe para não tomar-lhe. Vai ter passaporte manezinho hoje. Pois é, vamos começar com esse assunto, então. Quem é manezinho daqui, né? Sou manezinho, sou nativo, né? E isso está no meu sangue. Quantas gerações? Somos menos de 30%. Meu avô está com 100 anos. Caramba. Manezinho. E é daqui. Eu digo o seguinte, cara, olha, manezinho com manezinha é um casal praticamente raro hoje, né? Acho que eu digo, olha, dá pra trabalhar até no Beto Carreiro lá, né, cara? O casal de manezinho numa jaula e o casal de pandas no outro ali, olha só a coisa rara que tem ali. É verdade. Somos menos de 30% da população agora. E aí tem a nova geração de manezinhos, né? Que são os filhos de pessoas que vieram de fora, mas estão nascendo em Floripa. Mas são importados aí, não são naturais. Nasce aqui, né? Eu digo, olha, já tem uma Nutella ali, né? Que nasceu com outra relação, mas é importante que esses pais, que essas pessoas não percam essa conexão, essa sinapse, né, com o que é a raiz. Então é uma loucura, porque a velocidade que está vindo gente de fora, né, trazendo outras culturas para o nosso espaço, a gente até tinha uma vergonha, de certa forma, de falar que era manezinho um tempo atrás. Excelente. O meu trabalho surgiu um pouco disso. Eu costumo dizer, quando eu dou palestra, olha, quando eu era pequeno, aqui na minha cidade riam do meu sotaque. Cara, é muito estranho, porque como que na tua cidade vão rir do teu próprio sotaque? Já é ruim ser um outro lugar. Imagina em casa. Imagina em casa, né? Então isso vem de uma ideia que diz, não, o manezinho é o preguiçoso, o manezinho não estudou. Até a origem do termo manezinho se transformou, né? Hoje a gente tem motivo, se sente orgulhoso. O meu avô, para ele, por exemplo, até hoje, não é motivo de orgulho. Então, a gente pode falar mais adiante sobre essa transformação, né? Então, ser manezinho, como diz o Berigão, né? Olha, sou manezinho, mas não sou nenhum bocó. É isso aí. É que a gente ficou raro, né, os manezinhos. Eu sou manezinho também, né? Então, a gente ficou um pouco raro, agora ficou uma... Agora tá 50-50 aqui, né? Inclusive, eu tenho agora uma hashtag que diz assim, ó, juntou 3 mané, tira uma foto, que é coisa rara, né? 3 que não se conhecem, né? Então, já, os 3 manés, né? Já o chefe Igor é um cidadão do mundo aí, já rodou por vários lugares. Mas onde você nasceu? Não foi aqui em Floripa? Não, eu nasci em Porto Alegre e depois já fui a Gramado, no Rio Grande do Sul também, onde fiquei a maior parte da minha vida. E tinha uma razão para Gramado ou não? Minha família, de parte de pai, que veio da Alemanha, se estabeleceu então naquela época em Gramado. Então eu sempre ia visitar a minha família lá, acabei... Até que não se apaixona também, né? Gramado, tempo atrás, era pequena relativamente, né? Hoje já é uma grande cidade. Eu me lembro de ir para lá só para comer chocolate, literalmente. É verdade, é a terra do chocolate. E a população lá está em 37 mil habitantes. Mas na época do Natal, que é o maior auge do Natal Luz, são mais de 2 milhões de pessoas circulantes. Né?
É muita gente. Eu me lembro de pegar muita estrada de terra para chegar lá. Nossa, como é que era? Antigamente era isso. Hoje em dia eu vou pela Rota do Sol. É uma paisagem linda ali. E me diz uma coisa, você falou que a sua família veio da Alemanha, você é a primeira geração nascida no Brasil? Não, meu pai já nasceu aqui. Quem veio foi meus avós, tanto de parte de mãe como de pai. Né? Os dois vieram de Berlim e só se conheceram. O meu pai que nasceu aqui, minha mãe que nasceu aqui, se conheceram aqui. Mas os dois são de família de Berlim. Que legal isso, né? A gente tem uma colonização alemã, italiana muito forte aqui no sul do Brasil, né? É algo que acho que em outras regiões não tem tanto essa clareza, assim, né? Aqui em Santa Catarina, por exemplo, tem cidades, regiões que são nitidamente alemãs ou italianas. É um negócio que é diferente. A minha família, por exemplo, é italiana e alemã também, mistura, assim. É o Ferrari. Não, mas muito legal. E o que te levou para a gastronomia, assim? Como é que foi essa ideia? A gastronomia sempre foi um hobby para mim, porque eu também, lá na década de 90, sou formado em jornalismo. E a gastronomia sempre foi uma paixão de hobby por família alemã, sempre cozinhava, estávamos em volta também de uma boa mesa farta. E venho de uma família de inventores. Tanto meu avô, que inventou a máquina de cortar grama elétrica, porque na época, na década de 60, ele era responsável por um parque temático, que na época era só uma moradia, hoje é um parque temático, chama Parque Quinor, lá em Gramado. E ele cortava aquela grama toda naquele parque lá com uma máquina manual. E aí um dia ele resolveu criar uma facilidade para ele, que é aí que surgem as invenções, e criou uma máquina de cortar grama elétrica, e aí depois ele vendeu em Porto Alegre muitos anos, mas naquela época ele não tinha noção de patente e tudo mais, então foi direito público, né? E depois o meu pai, que é engenheiro eletrônico, ele inventou algo que todo mundo tem em casa. Você que está em casa, você que liga o fogão em casa, aperta no botãozinho, liga aquela chama lá da bica. E assim, exatamente, aquilo lá foi o meu pai que inventou. E aí, então, a minha paixão dentro da gastronomia foi em volta do fogão, né? Pra ver ele montar, ver ele estruturar, e eu cozinhando com a minha mãe, e aí veio a paixão de hobby. Em 2004 me formei na Castelli, no Rio Grande do Sul, em gastronomia, em gestão de gastronomia, e fiz meu estágio pós na França, para aprimorar mais ainda. E o jornalismo acabasse trabalhando, nada? Trabalhei 15 anos com jornalismo, rádio, TV, algumas gravações, algumas vinhetas. É mesmo? Bastante coisa. O Rodrigo até comentou que você tem voz de locutor, né? Tem voz de rádio. Não só voz, né? Mas timbre, jeito de fala, a gente chama ciclo vocal, né? Então tudo isso é treinamento. No começo foi muito duro, porque tu tinha que fazer todo aqueles treinamentos com lápis na língua e toda aquela coisa, né? Continua fazendo aquecimento vocal é normal, né? Para quem já trabalhou, Ô, Rodrigo, turismo em Floripa é um negócio, assim, principal indústria, né? Agora a gente tem tecnologia que tá, né? Despontou também, etc. Despontou e superou em muito turismo, né? Exato. Economicamente falando, né? Então ele gera menos impacto direto, né? Na geração de empregos, mais no rendimento, né? Na geração de empregos, sem dúvida. Inovação e tecnologia. A gente também tinha um problema que o turismo estava muito relacionado ao verão, né? Houve o Vinícius de Luca, que foi secretário de turismo aí nos últimos 6 anos, dizia que a gente está agora nessa quarta onda, né? Aí a primeira justamente é aquela descoberta do sol e mar, né? Então ela veio se perpetuando e muita gente ainda vive da temporada, né? Então a gente foi desenvolvendo isso é a série do meu trabalho agora, né? Que é trabalhar com turismo que vai ser não sazonal. Quando eu trabalho com turismo cultural, eu digo, olha, minha praia é contar histórias. Eu já estou tirando o período que eu descanso, gente, ali, ó, entre Natal e 10 de dezembro, mas para me tirar de casa lá no Campeche, é um trabalho, não, mas vai ter que pagar em euro, né? E pagar bem, porque fica uma confusão. E, poxa, se eu trabalho com turismo cultural, contando histórias, um calorão, nem eu quero, mas quiçá as pessoas que vêm de fora. Então fica muito específico. Sim. Agora, durante o ano, eu tenho a minha agenda completa. Mas não é o miolo para você, em termos de negócio, não seria muito interessante atuar nesse período? Na época de dezembro? Eu atuo, mas atuo escolhendo os trabalhos que eu vou fazer apenas com meus grupos, entende? Então, o volume, por exemplo, agora, que é aniversário da cidade, mês de março, para mim é um mês altíssima temporada, porque as pessoas já me reconhecem enquanto gerador de conteúdo histórico, cultural. Outubro é um mês que tem muito evento. Novembro, atendo muita escola de Florianópolis, 80% do meu público mora na cidade. Então eu digo, eu quase não sou um agente do turismo. Para mim o turismo é uma ferramenta, como se fosse um ingrediente da minha receita para trabalhar. Então, sendo jornalista, sendo guia de turismo, usando técnica, né, sendo intérprete de patrimônio, isso me dá uma liga
para conseguir atuar. Então eu sou um agente do turismo, mas eu não me considero um agente forte, apesar de ter recebido o Prêmio Nacional de Turismo, olhando primeiro para a cidade que eu me destaco. E como é que tu caiu no turismo, assim? Como é que isso aconteceu? Também foi uma viagem, veio dessa dor da infância, né? De como é que pode, a gente não aprende. Não sei se você estudou aqui, lembra que quando a gente passava na história da cidade, ensino médio, vestibular da UDESC e tal, começou a ter história de Santa Catarina. Aí a gente foi aprender a história de Santa Catarina. Tinha um livrinho pequenininho que contava a história de Florianópolis. Enfim. E aí era uma coisa muito incipiente. Não, pera, gente, tem que ter um jeito mais interessante de contar. Uma cidade que teve pirata, naufrágio, que tem povo negro, que tinha um indígena secular, que é uma região que tem sambaqui pra caramba. Então cada narrativa, ela é possível de ser contada. A história do Aleixo Garcia é maravilhosa. O cara saiu de Palhoça e foi o primeiro homem branco a chegar no Império Inca. Pô, que outro lugar tem isso? Então, não tem um caminho, né? Exatamente, o caminho do Piabiru foi feito pelo Aleixo Garcia. 1516 ele chegou aqui. Sai do Maciambu ali. Aleixo Garcia, tem um livro, Aleixo Garcia. Então, imagina, a gente começa a pensar no açoriano, 1750, 1516 já estava acontecendo algumas coisas aqui. O cara que descobriu as cataratas do Iguaçu veio para cá querendo refazer o caminho do Piabiru. Aí quando subiu, que ele foi toda a vida reto, ele teria que subir. Quando passasse o Paraná, Mato Grosso, Camboriú à esquerda, só que o Bocamole entrou antes às esquerdas, chegou nas cataratas. Então, a nossa cidade, a nossa região... Imagina o cara chegando nas cataratas, assim, descobrindo, né? Álvaro Nunes, cabeça de vaca, que foi o cara que deu o nome para as ilhas de ratones, por isso chama raton grande e raton pequeno. Percebe que umas coisas vão se encontrando, pô, como é que eu nunca pensei nisso? Que negocinho grande, né, que eu vi. Encontrou as cataratas. Então vejam que, né, e essa beleza das histórias, dessa narrativa que foi me encantando. Mas o que é que a gente tem essa dificuldade? A gente fabrica um monte de coisa bacana aqui do nosso ambiente e a gente não conta direito as histórias, cara. Eu acho que a nossa tradição é não contar direito as histórias. Eu não sei se só nossa, acho que a gente acaba enxergando a história de um jeito muito duro, né? A gente vai aprendendo a data, e não só aqui, né? Então, é a data demais. Eu uso o jornalismo como base da história. O que aconteceu? Lide, né? Como? Por que aconteceu? Por que os açorianos vieram para cá? Em que contexto? Como é que eles vinham? Por que eu convenci um açoriano e não convenci um cara de Lisboa, né? Então essas perguntas, essas indagações que são parte da interpretação de patrimônio é fazer a pessoa pensar sobre aquilo. Então ela é uma participante ativa desse processo. Ela começa a levantar hipótese. Então quanto mais tu participa, isso é pirâmide de aprendizagem. Quanto mais tu participa e quanto mais capaz tu é de contar uma história, melhor vai ser o resultado do teu trabalho. Mas eu acho engraçado porque, por exemplo, o cara ficar famoso, de certa forma, tem que virar nome de rua, porque a gente não sabe contar a história. É isso que a gente usa como estratégia para prender a atenção? A minha visão é contrária a essa, porque vira nome de rua quando é uma homenagem ruim. O manezinho de verdade não sabe o nome da rua, ele sabe o que tem na rua. Vamos combinar o seguinte, quando é que é a Rua da Cadeia? Lá no centro. Está escrito do lado da Praça 15 ali. Do lado da Praça 15, a antiga Rua da Cadeia, porque ali ficava a Casa de Câmara e Cadeia. Hoje chama... Tá vendo? Fugiu o nome. Aquela ali de baixo, aquela do lado da Vitor Meirelles, o que o cara sabe, que era a Rua dos Artigos Bélicos, porque ali ficava. Se eu disser para vocês aqui, ó, pessoal, vou encontrar vocês lá na Praça Pio XII. Onde é que é? Onde é que é? Não lembro. Do lado da Americana, rapaz. Entende? Então a gente usa o manezinho. Por isso que o manezinho... A Praça Americanas, Isso, que tem um estacionamento lá. E claro, a Praça 15, mas em geral, a gente sabe o que tem perto. O manezinho continua usando isso. A Rua da Cadeia, a Rua do Vigário, né? A Rua da Trindade. Então, tudo... Eu não sabia que a gente tinha um largo aqui em Floripa. Desses dias eu tava andando cedo, eu vi Largo Benjamin Constant, que é aquele do lado do Ipo ali, né? Vulgo pracinha do avião. Né? Onde caiu o avião, que faz muito mais sentido. Então, caiu um avião ali? Caiu um avião ali, né? Da Esquadrilha da Fumaça. Então vejam que cada lugar é passível que a gente nunca fosse lá? Não, mas eu não sabia que tinha caído um avião ali. É que tem uma... Como é que é? Petit Pavé, ou Pedra Portuguesa, do Assis, que daí é um artista que era especialista também em fazer essas... A calçada da Praça 15 tem 40 desenhos. Tu olha lá, tu vai passear lá dentro, tu vai ver, tem umas representações do avião que caiu. Tá direitinho que tu tá contratado como guia auxiliar. Já dá pra tirar uma foto. Ô Igor, a gastronomia conta muita história, assim. A gente até fez um papo sobre moda aqui na semana passada, que é uma forma de expressão, e gastronomia também é uma arte, turismo e patrimônio também são artes, então tudo tá contando alguma coisa. A França é uma referência, uma escola de gastronomia, referência global, e muita gente vai para lá mundialmente para conhecer, né, estudar, se aprimorar e depois voltar.
Como é que você conseguiu fazer, como é que é o desafio para um chefe conectar a gastronomia internacional, digamos assim, e trazer uma originalidade regional, assim, conectar as duas coisas, a técnica global com aquela história que precisa ser contada de uma região? Quando eu me formei, todo o curso também ele é embasado em tu passar por todas as partes da gastronomia dentro da cozinha, que é a parte da pâtisserie, a parte do garde-manger, a parte do show, que são os pratos salgados, os quentes, os pratos principais, né? Então, tudo isso foi um estudo ali, tu vai te acostumando com isso e aonde tu vai mais gostando de uma área ou outra. E como eu gosto dessa criatividade, poder mexer, misturar, criar, fazer combinações entre sabores e texturas, eu vi que o doce era muito limitado para mim. Então, eu não me aperfeiçoei na pâtisserie. Eu gosto de fazer alguns doces, mas não é minha paixão. Aí eu fui para o salgado por causa disso. Vem dentro dessa área de poder misturar história com alguma coisa. Quando eu faço uma pesquisa de um prato, que foi o que aconteceu com o prato em homenagem à Floripa, esses 350 anos maravilhosos aí que a gente vai comemorar. Que a gente vai apresentar daqui a pouco. Então ele vem dentro dessa, captar um pouco daquela receita um pouco que estava esquecida, com algo novo, com algo meu, com algo de Floripa, né, que vem nós temos aí vários frutos do mar maravilhosos para usufruir, e eu acho que melhor que eu, o Rodrigo pode dizer, né, ainda a gente não usufrui tanto, né, poderia usufruir muito mais, porque temos aí um rico do mar aí para um mazão diante da gente e às vezes a gente importando outros peixes, né? Mas isso quando eu vejo me dói muito, sabe? Porque mas esse é outro problema aqui da cidade, né? A gente tem difícil acesso a esses produtores pequenos ou pescadores. A gente aterrou a Bahia Sul lá, né? E o mar estava literalmente no mercado público. Não sei se isso impacta tanto na pesca imediata, ali é uma questão, acho que muito mais de como a cidade passou a se posicionar, né? Então, não é uma discussão que eu vou levar muito adiante, mas havia um contexto brasileiro e local que fez com que o aterro fosse feito. Por exemplo, o Baixo Calado. Tem lugares ali na beira-mar, né, desculpe, no aterro da Bahia Sul, que chega a 2 metros de profundidade. É nada. Nossa. Ou seja, para eu ter um barco de grande volume passando por ali, não vai passar. O porto, então, perde competitividade. Então, não é que de repente surgiu o aterro. Fomos perdendo competitividade do ponto de vista de ocupação de passagem dos barcos, até a própria ponte Hercílio Luz era um dificultador, porque pela altura os barcos foram crescendo e não podia passar. Então veja, parece que só meteram o aterro, não. Havia vários. Poderia ter sido melhor o aterro? Com certeza. Não precisava ter derrubado o Miramar? De jeito nenhum, não precisava. O argumento foi horrível na época. Porque aqui é um lugar de mal frequentado, bêbado, temos que tirar essas pessoas daqui. Foi horrível, mas o aterro cumpriu parte desse papel. O que foi feito com o aterro é que a gente pode questionar. Então veja que tudo isso entender o contexto. O que estava acontecendo, por exemplo, no Brasil nos anos 70, né? Rodovia era o grande chamariz, né? Transamazônica, BR-101, nesse contexto, eu entendo, portanto, que a gente vai construir o aterro para melhorar o acesso viário, né? A rodovia que passa aqui em frente, a José Carlos Dausch, é mais ou menos desse período. Então percebam que a gente vai olhando para a cidade, entendendo o que acontecia fora e dentro também. É engraçado, eu estou me lembrando aqui que, tipo, Ribeirão, lá no Ribeirão e talvez ali na Lagoa, são as nossas referências sobre alimentação envolvendo frutos do mar, né? E Santo Antônio também, né? Santo Antônio, né? verdade. São as 3 freguesias, mais antigas, né? Pois é, de certa forma, a Bahia Sul perdeu esse DNA, né? Digamos, pelo caso do aterro. Eu acho que achei engraçado que a gente perdeu do centro, a gente perdeu esse senso de estar próximo do mar. Isso foi uma das coisas que nessa minha agora fixação aqui em Floripa, me deu inicialmente eu pensei, vou ter a mesma facilidade que nos últimos anos, antes do Covid 2019 para trás, eu estava morando em Lisboa. E lá eu trabalhava em restaurante onde nós tínhamos uma pesca do dia, por exemplo, que ela tinha que originalmente ser pescada de anzol, então nós chamávamos de peixe de anzol. Então nós recebíamos o fornecedor credenciado local da região com o peixe e ele tinha que estar com anzol, porque senão não valia. Tinha que estar com anzol, né? Então é como uma marca de um frango na França, quando eu estudei na França, que ele vem com um selo, né? E tu não pode tirar aquele selo antes de apresentar para o cliente.
Então, são coisas tão inusitadas e bacanas, diferenciais dentro da gastronomia, que aqui a gente Não Como se construiu, fosse né? uma Tem denominação esse de origem, costume. assim, né? Alguns chefs aqui, inclusive, vão pescar, né? Aqui em Aham. Floripa. Alguns, eles, não, eu pego o barco e tal, né? E eles vão, não, eu vou atrás do meu próprio peixe, vou ver o que vai sair, né? Então tem essa possibilidade também, mas acho que ele se refere também à dificuldade até de conseguir esse insumo, né? Sim, poder De ter ostra é acesso mais a fácil, esse né? Mas é claro que ostra foi fornecedor. uma coisa que cresceu muito, mas Uhum. que, tipo, aí a gente vai ver o que chega direto no mercado, é a tal da misturinha, então a gente teria muito mais oportunidade. Acho que é O isso que se próprio refere. berbigão, né? Berbigão. Para Portugal, eu tinha costume de comer berbigão, que lá tem uma outra denominação, mas é igual. Vongolina aqui, né? O vongole, E aí era uma coisa fácil de encontrar em qualquer lugar. Aqui, agora, que está sendo Agora que ele está liberado. Na verdade, ele está oficialmente extinto, né? Pois. O berbigão O tá berbigão extinto. oficialmente extinto já faz alguns anos. Não é que não existe mais, é que ele chegou a um nível tão baixo. Como é que o berbigão vive? O marisco tá Na verdade, pedra. aí, ó, o aterro da Bahia Sul, desculpe, o aterro ali do Saco dos Limões é uma região onde tinha muito berbigão, e ali, com todas as questões ambientais, o berbigão foi desaparecendo. Mas era uma comida de quem não tinha dinheiro, né? Mas Uma o comida- berbigão, ele é um... É uma conchinha, uma parece conchinha. a conchinha aquela conchinha pequenininha, sabe? E aí ele, dentro dessa concha, ele fica meio... Ele fica na meio pedra, no lodo, assim, não, ele é tudo? meio no lodo, assim, né? Então, Próximo da tatuíra. é mais pra dentro. Mais né? pra A dentro. tatuíra, ela fica bem no rasinho, então tu tem que entrar um pouco no mar, é uma região mais lodosa. É meio Pântano, pantanal de mangue, assim. É. Então não é fácil de pegá-lo, é um peso desgraçado, então era uma carne, né, muito subvalorizada. Hoje os caras dizem, pô, um quilo de berbigão tá R$50. Mas vai ver o trabalho que o cara passa para chegar a 1 quilo limpo de berbigão, né? Então e aí então ele tá escasso e é uma trabalheira de conseguir o berbigão, né? Então a gente olha assim, hoje, pastelzinho de berbigão tá custando caro. Tá certo? Mas olha, Claro, é mensurar isso. Então a mudança de status do berbigão também contribuiu para isso, né? Com certeza. Mas a gente tem uma abundância aqui também, eu vejo, né? Eu moro há muitos anos em Floripa, eu vim com a minha família na década de 90 final, né, na verdade. E aí a gente chegou no mercado público, assim, eu lembro do meu pai e da minha mãe se impressionarem de ver tanto peixe fresco e frutos do mar abundantes, assim. Que, por exemplo, em São Paulo, onde eu morava, era algo que só tinha em supermercado congelado ou em restaurante, né? E lá tudo fresco, né? No mercado. E não, tudo fresco. Ó, esse peixe, a tainha chegou há meia hora atrás. Ou... Até dói lá, né? Tu chega lá assim, não vontade de levar tudo. É, Muito bom lá. isso ainda existe, só que eu não sei se a gente não tem o hábito, talvez, ou a maior parte das pessoas não tem o hábito de ir lá consumir. As pessoas deveriam ir mais ao mercado público fazer compras. Eu vou, viu? Pois é. Não, tá dizendo que... Não, mas eu digo que espaço, aí a gente entra na questão social, que é que espaço esse mercado abriga? Que tipo de gente vai? É o manezinho que se sente convidado? Né? Será que com a mudança do uso dos espaços, a não ter, por exemplo, mais o samba raiz que tinha no mercado, não mudou o perfil de público? Aquele público está indo comprar, está indo consumir, é um turista que está passando ali para comprar chaveiro 3x10. Então, toda essa leitura, a gente tem que entender que cidade é essa. Confuso, né? Tem um mercado, tem um camelô, né, do lado, literalmente. Então, são essas coisas que a gente vão se encontrando, né? Eu vou uma vez por semana, pelo menos, ali, né? Não só trabalhando, para comprar alguma coisa. Então, eu acho que esse ato vai no sábado, é a gente fazendo fila. Vou contar uma historinha rápida. Quando o Rei inaugurou o Mercado Público, 2014, se não me engano, passou aquela ala das peixarias. Lembra que foi pro terminal velho lá? Era uma trabalheira. Não sei se tu estavas aqui nessa época, não. Bom, aí tava lá, prefeito, autoridade, eu estava na época na imprensa, e aí daqui a pouco vem um senhorzinho, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença. Aí as autoridades, o cara foi pedir licença, foi, cara, e aí daqui a pouco ele chegou na primeira banquinha da direita, 2 quilos de camarão na laguna, que eu quero. Ele não tava nem aí porque estava acontecendo, ele queria o camarãozinho dele embora. Né? Então ele só queria aquilo, então ele não tava nem aí porque estava acontecendo. Esse é o cara que não pode sair do mercado. O Marcelo, que é o filho o filho do Chico lá da peixaria, acabou de ganhar uma medalha manezinho dele. Então tem uns elementos ali, o próprio Beto, né, do Box 32, o caldo de cana da cidade, cara. Os 3 ali são irmãos. Eu digo, olha, o monopólio de caldo de cana de vocês aqui, rapaziada. Um tá no meio, o outro tá na ponta, né? E o terceiro irmão mais novo tá ali em cima no RS. Que ali, vou contar a história pra vocês depois, me lembra de falar que ali é a Caverna do Dragão. Vamos lá. Vamos lá. O caldo de cana do RS? Vou contar a história pra vocês depois, vamos lá. Nossa, eu sempre tomava lá. Mas eu digo isso porque assim, a gente vai em qualquer cidade do mundo, vai visitar. Eu, por exemplo, adoro ir no mercado público das cidades. Eu acho que tem que... Como turista. É um como Esse turista, olhar, né? exato, como turista.
Então Eu você já vai... vou com um olhar gastronômico lá, porque sim. eu quero fazer a pesquisa, quero saborear, quero entender, quero ver as misturas que eles fazem, qual é o produto. E eu acho que é o lugar que você, por exemplo, eu tive no mercado público em Recife, e aí é uma característica, Perfeito. em Montevidéu é outra, tu vai em Belo Horizonte é outra, e talvez a gente que mora aqui, por exemplo, eu agora estou me sentindo culpado de não ir mais no nosso mercado público, de não ir mais do que vou, né? Vou pouco a isso. Mas isso para a gastronomia é importante ter essa abundância de ingredientes, assim. Sim, é muito bom, e eu vou no mercado bem para isso, para fazer ou uma degustação, uma pesquisa, porque o meu olhar que se tornou crítico em cima da gastronomia é isso. Às vezes a minha esposa diz, é difícil agora, a gente é casado há 3 anos, ela saía antes e comia qualquer coisa que estava bom para ela. Ela não cozinhava em casa. Hoje, sarrafo. ela disse assim, eu já não consigo mais ir em algum lugar, porque eu tem já chefe vou em com outro casa, olhar, né? Então, e gratidão a ela, porque Claro. ela também foi a paixão que me fez ficar aqui em Floripa, né? Que legal. Isso Para falar nisso, nesse ponto, do lado do gosto, porque tem comida, tem mais gordura, tem menos gordura, tem mais sal, tem menos sal, é mais picante, menos picante, e cada um tem seu gosto, né? Sim, Como mas chefe... as combinações desses temperos e texturas e sabores é que fazem um prato ser diferencial. Então, você não pode só fazer o prato com um salgado. Ele tem que ter alguma coisa que remeta a alguma coisa mais picante, ou um citrão, assim, de limão, alguma coisa que vá fazer as tuas papilas degustativas brincarem. E é isso que é o legal. E ainda, às vezes, muito te lembrarem coisas da tua infância e memórias degustativas que você tem, né? Isso é o que... De certa forma, está tentando fabricar uma narrativa pela experiência. Exatamente. A gente usa muito isso também, né? Quando, por exemplo, faz uma experiência, a gente tem um rancho de pesca. O que eu quero trazer? A raiz, a gente faz um beiju com doce de mamão. É a coisa mais simples do mundo, mas é isso que atravessou gerações, né? Então são essas memórias. Quando a gente toma quando eu vou no centro como um pastel, que é a coisa mais simples do mundo. Eu me lembro da infância, né? Pureza, laranjinha, caldo de cana. Então essa ativação da memória afetiva eu acho sensacional, né? Pra gente contar algumas histórias também, né? Pois é, você está falando do sarrafo, né? Do nível do sarrafo. Quando a gente está falando de uma coisa que chama atenção, uma coisa parecida, essa brincadeira tem que ser feita, né? De fazer a provocação, tem que chegar e provocar um pouco de sensação que está em casa, mas ao mesmo tempo experimentando coisas que são diferentes. Acho que é difícil esse lado, né? Porque como é que agrada as pessoas fazendo essa brincadeira? Porque tem pessoas em perfis diferentes, né? Sim, isso é uma coisa que é difícil. Não é tão fácil assim, né? Porque mesmo o Rodrigo sabe que contar uma história tem que fazer essa amarra toda, jogo, né? Claro. Então, para oferecer um prato, tu não sabe quem é que vai sentar para comer. Então, querendo ou não, o cardápio ele tem que ser diversificado, né? E por isso que a nossa filosofia aqui do Danco é um cardápio inclusivo, que você que não é vegetariano vai encontrar carne. Para você que não come carne, vai encontrar um prato que é vegetariano, vegano. Então, para que a gente possa brincar com esses paladares, e as pessoas que querem se permitir saborear, tem aqueles outros pratos que a gente oferece que realmente vão um pouco além para entrar um pouco dentro da alta gastronomia. E é isso que a gente trabalha. Como é que faz com pessoas, digamos, de outros países, tipo um japonês, coisa parecida? Tu recebe gente assim, não? Sim. Tastolo tomaram na cara? É Recebo. difícil de ficar... Eles não devem ter noção nenhuma a respeito da história do Brasil ou coisa parecida. O tipo de conteúdo que eu apresento para o estrangeiro é muito diferente do que eu apresento para o morador, né? Porque o morador acaba sendo mais profundo, mas o estrangeiro ele está muito interessado em história sociopolítica, né, hábitos, então eles estão... Vou dar um exemplo simples. Eu atendi um sheik do Emirados Árabes, se não me engano. E aí veio aquele aparato todo, o cara veio com uma missão, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Olha, comer tal lugar. Aí, e ele tava, nos demos bem, deu liga, né? Daqui a pouco ele escuta, no mercado público, o que tu vai fazer? O que tu faz? Falei, cara, eu tomo um caldo de cana aqui. Então eu vou contigo. Aí, não, mas ele vai almoçar não sei aonde. O senhor me perguntou o que eu fazia. O cara tomou 1 litro de caldo de cana. 1 litro? E queria fazer a foto, e fez a foto, chamou o cara para fazer e tal. Quer dizer, para ele, aquela simplicidade daquele ato, né, de conversar com o cara que não fala nada de inglês, foi marcante. Então, eu entendo que a proximidade, que a intimidade, que a simplicidade está cada vez mais presente. Eu atendi recentemente 3 jornalistas italianas. Net Gil,
ela Itália, enfim. E elas, quando a gente mostrava a paisagem e tal, elas... Agora, a hora que eu cheguei e mostrei uma benzedeira e elas tiveram a oportunidade de lidar com benzimento, os olhos delas brilharam. Imagina. Né? Então, quando ela conheceu aqui o Cláudio Andrade do Engenho e viu o tamanho do boi e qual era a relação com o boizinho que eles tinham, que esse boi já tinha 50 anos, aquilo encantou. Então a gente diz, poxa, mas elas comeram nos melhores restaurantes e certamente comeram bem. Sim, né? Mas veja que a simplicidade, a origem, o fato de ser autóctone e não estar cheio de parafernália é muito importante quando a gente está falando de memória. Então isso é legítimo. É o que eu busco no meu trabalho, né? É tão legal isso porque eu tenho a sensação, viajando nos últimos anos, que o mundo ficou muito igual, né? Antigamente tinha essa história de alguém ia viajar, trazia alguma coisa que não tinha aqui, né? Mas isso meio que acabou, tu chega em qualquer lugar, tem as mesmas coisas, assim. Entra em choque, qualquer lugar do mundo é igual, né? É, Até as lojas. exato, dependendo do teu tipo de consumo também, né? E eu acho que esse desafio de encontrar coisas que são próprias é o que realmente vai dar a verdadeira experiência de estar vivendo aquele lugar, né? Vivência, né? Exatamente. Eu também eu sou viajante, então esse meu olhar de viajante me ajuda muito no trabalho, né? Porque, exato, elas não iam ter contato com uma benzedeira em outro lugar, ou vem uma renda de bilro, Veja só que interessante, uma delas a avó era do norte da Itália, existe alguma coisa muito parecida com a renda de bilro no norte da Itália, ela começou a mostrar as fotos. Então acabou criando essa sinergia, né? E Rendeira, se não me engano, tem um Maranhão também. E aí que entra dentro dessa busca de uma lembrança afetiva, né? É, claro. Porque aí a pessoa, poxa, eu comi, veio aquela lembrança de que lá minha bisavó, minha avó fazia algo semelhante. Então é disso, quando a gente estuda a criação de um prato, é onde a gente tenta ir também, né? Não só a combinação de sabores, mas levar Como é que foi a criação desse prato do aniversário de Florianópolis? Eu fui pesquisando e conversando, acabei indo a pessoas assim de muita idade, manezinhas mesmo, senhoras que me ajudaram também a procurar receitas e olhar um pouquinho para esse olhar mais antigo do que se fazia aqui em Florianópolis, de receitas. E aí eu fui catalogando algumas coisas para tentar entrar dentro de um conceito do prato que eu gostaria de apresentar, né? E cheguei em alguns e o que me despertou foi a estopa de peixe. Né? Estopa de peixe. O que é estopa de peixe? A estopa ela é feita com peixe desfiado, ou arraia, ou cação, né? Que é um trabalho minucioso ali para deixar ele mais sequinho. E aí, ao mesmo tempo, eu peguei uma receita também de origem açoriana para botar um pouco de batata nessa mistura, para fazer nossa estopa, né? Para fazer a nossa personalização. E aí eu criei essa estopa de peixe que vai no prato. Junto com isso também, aí veio botar alguma coisa que, isso no prato, quando eu vou apresentar o prato, vocês vão entender melhor, mas ele é para ser a nossa ilha, né? Então, pelos frutos do mar, e o prato azul representa o mar em volta. Aí eu fui atrás de tentar representar o que eu vou trazer como as nossas dunas, né? E aí eu fui atrás de uma receita, aí sim, da minha mãe, da minha família, de um soufflé de cenoura para ser uma duna, né? E aí eu fui aprimorando, depois peguei a berinjela fazer uma infusão junto com uma cerveja preta, aqui também produzida na ilha, para a gente ter uma marinada diferente para representar as rochas. E isso eu fui criando dentro. Que obra de arte! Eu estou degustando e estou entrando nessa... A saliva já está trabalhando. E isso que ele está falando, eu só estou pensando assim, quanta história, quanta memória tem nisso, né? Que maravilha. E aí que está o legal, assim, que eu gosto de criar, que vem dessa minha família de invenção, de inventores, né? Que é olhar para o prato e ver que eu tenho uma tela em branco e eu quero pintar ali alguma coisa. E a pessoa que vai degustar, vai comer, algumas perguntam o que os elementos querem dizer, né? Outras não. Porque quando tu vais, geralmente, no Louvre, né? Eu, particularmente, quando eu vou num local de artes, eu quero sentar e olhar o que aquele risquinho quer dizer, o que aquele outro, coisa e tal. Não simplesmente passar, tirar uma foto, fazer uma selfie e ir embora, o que muitos fazem na frente da Mona Lisa. Ninguém para observar realmente o que o criador e o artista quis passar com aquela obra, né? Então, quando eu crio alguma coisa, né, um prato, eu penso nisso, o que eu vou passar com aquilo tudo. E por finalização, vai a espuma, que representa as ondas que batem nessas rochas, né, e que é o mar que está todo vivo em volta, trazendo esses frutos do mar maravilhosos que a gente pode absorver aí. E como é que está esse prato? Ele foi criado quando? Já tá Ele foi criado agora essa semana, para o aniversário, então,
de Florianópolis, e ele já tem o seu nome, né? E não sei se eu posso Qual que é o falar, nome? Claro, qual que é o nome dele? depois. A gente vai mostrar, mas só para dar um... Mas é o Dás um Banho Floripa. Dar um banho em Floripa. Então é porque eu pensei no nome no fato de que realmente hoje, né, e o Rodrigo está aí para ajudar a contar essa história, Floripa dá um banho no resto do mundo, com toda a sua diversidade, cultura. Hoje a gente vê muitos que migram para Florianópolis, né, e eu sou um exemplo desse, e vinha tirar férias, apaixonado para comer ostra no Ribeirão, em todos os lugares, rodízio de camarão na lagoa, e era só um sonho. Um dia eu queria morar aqui, e esse sonho se tornou realidade nos últimos 3 anos que eu resido aqui. Já que você falou de mundo, antes da gente se encaminhar para o prato efetivamente, qual é na tua visão, eu acho que provavelmente um artista, como um chefe de cozinha ou qualquer outro artista, busca surpreender a pessoa que está consumindo aquela arte, né? Busca promover algum tipo de emoção naquela pessoa. Qual público é mais difícil de surpreender dos lugares por onde você passou? O alemão. O alemão? É alemão. Por incrível Por ser que mais pareça, frio, eu talvez. de origem alemã, eu me senti o mais discriminado na Alemanha. Ah, é? De talvez não conseguir conectar. Lá foi mais difícil. Mas é porque eles escondem as emoções? Exatamente, são muito frios. Eu fui fazer um treinamento numa equipe de churrascaria, já que eu sou nascido no Rio Grande do Sul, sou gaúcho. Então, o churrasco para mim é uma coisa que eu fazia gatinhando, né? Aprendi a fazer quando criança, não foi uma coisa que eu aprendi na faculdade. Então, aprendi com a família. Aí, quando surgiu a oportunidade de fazer uma consultoria numa churrascaria na Alemanha, no norte, perto de Bremen, e aí, mas o que vocês querem contratar? Um cozinheiro? Não, é porque tu sabe fazer churrasco e a gente precisa de alguém que entenda. Quando eu cheguei lá, era turcos alemães já, né? Da Turquia, só que já há anos na Alemanha, mas só que eles usavam toda a culinária turca para fazer churrasco. E como era uma região onde recebia muito brasileiro, e a casa era toda em temática Brasil, São Paulo, Rio, aquelas fotos, aquelas maravilhas, eles começaram a ser instigados, já estavam há 6 meses abertos, de que eles não estavam servindo uma comida brasileira, mas sim uma comida turca. Então foi aí que eu entrei para ensinar a fazer churrasco, como a simplicidade, que às vezes o simples é que faz a diferença, né? Porque às vezes a pessoa quer fazer um arroz e feijão, encher de coisa e fazer um frufru aqui, outro ali, e aí faz um arroz e feijão mais simples, que é o melhor do mundo. Né? E a carne do churrasco gaúcho é só o sal grosso e pronto. Sal alemão, chimichurri, quando tem, né? Fazendo um porquinho. Não, é o jeitinho aqui, né? Salzinho, né? Não precisa botar ouro, né? Aí você chegou lá e falou, pode jogar tudo isso aqui fora, senão vão precisar. Pois exatamente. É carne e sal. Eu tô imaginando porque tem o kebab, né? Que a quantidade de condimentos que vai, a maneira de assar é diferente, é completamente diferente. Eu tava imaginando o turco olhando para o que esse cara tá fazendo aqui, né? Porque você falou bem, né? O kebab ele é extremamente temperado, Sim, né? A maneira de fazer. E era exatamente o que eles usavam. Todos os temperos do kebab, eles tinham umas gavetas com a carne toda marinando lá. Né? Picanha marinando, fraldinha marinando. Eu olhei aquilo e me apavorei. Meu Deus do céu, o sabor da carne. Né? Eu consegui fornecedores do Uruguai para trazer container de picanha especial, porque a picanha alemã é muito ruim, né? Então, aí, para conseguir esse fornecimento todo para eles estavam marinando o troço? Sim, não, né? Mas é engraçado que na Alemanha a carne de porco é muito consumida, né? Sim. Então, por exemplo, eu comi joelho de porco lá, o schnitzel é um negócio que eu gosto pra caramba, assim, e é bem característico, assim, eu achei muito gostoso quando eu consumi lá carne de porco. Sim, eles têm uma produção muito grande, né? E muitas festas, até outubro e tudo mais lá, elas têm essa base culinária. Legal. E acrescentando, né? A Ásia come muito a carne suína também, né? Também. Japão é impressionante a quantidade de... E tá falando, voltando um pouquinho, né? O mercado de peixes de Tóquio é um negócio fora do comum, cara. Eles entendem peixe, né? O japonês é impressionante. É impressionante. Quando fazem os leilões de atum, então... Pois é, né? Aquele negócio. Que loucura. E eu me lembro, na Coreia do Sul, que eles faziam um espetinho de polvo, desse tamanho, assim, servido assim, então, olha. Eu saía com 3, 4 mini polvos ali, o filhotinho de polvo. E aí, o que era o tempero? Salzinho, pimenta, vinagre. Mas era uma delícia, assim. Sensacional. Isso me lembra um restaurante que eu trabalhei no Algarve, em Portugal, onde dentro do restaurante nós tínhamos um aquário enorme,
né? E o cliente vinha e escolhia o peixe que queria, não era a lagosta simplesmente, era o peixe. Então existia toda a pesca, né? A maioria assim tinha o que vinha já fresco, porque esse restaurante ficava dentro do mercado público lá em Faro, onde eu trabalhei. E aí tinha também esse aquário. A pessoa queria o peixe XYZ ali vivo, se pegava, abria, limpava, espalmava ele. No mercado de Faro? Uhum. Em que ano foi? Em 2016 para 2017. Olha aí, quase nos encontramos lá no mercado. Ah, é? Eu estive lá, e lindíssima cidade, né? Sul de Foi, Portugal. foi. Vinha de Sevilha subindo ali, conheci o mercado. Exatamente. Belíssima cidade. Eu achei engraçado que tem um peixe fresco e tem um peixe super fresco. Exato, porque as bancas estão ali do lado, É. né? E aí tinha esse restaurante dentro do mercado que ficava de frente. O nosso mercado público até tem um pouco dessa característica aqui, né? De servir o peixe do dia, de pegar o peixe direto do mercado ali, né? Mas as receitas, elas não variam muito, né? Uma coisa que eu acho que falta, eu sinto, falta um pouco nesses restaurantes que a gente tem muito padrão, falta um pouquinho de criatividade na oferta de receitas, né? É muito peixe com molho de camarão. Isso, então, assim, a gente vem 3, 4 e aí, quando tu encontra um diferente, opa, né? Então, Mas aí cai naquela discussão que a gente estava falando antes, né? Da construção da narrativa. Assim, se você fica no convencional, no muito simples, como é que é? Se não fizer alguma estética, algum elemento que traga aquela tem ligação... demanda, né? Aliás, eu estava falando antes, né, sobre a sequência de camarão na lagoa. E aí um dia eu fui pesquisar, mas quem inventou isso? Porque é uma coisa que a gente acha que é comum, não é tão comum fora daqui, né? O que acontecia? Tinha momentos em que a barra da lagoa fechava, durante 6 meses, assoreava, então parava de entrar peixe na lagoa. O que tinha de abundância? Camarão. Então, ou eles iam lá em cima tarrafiar e pegar o peixe lá na barra, ou o que tinha na lagoa abundava um monte de camarão. Mas o que eu vou fazer com esse monte de camarão? Tudo. Vou começar a fazer, eu vou fazer o camarão ali. Cara, então dessa abundância ou escassez surgiu nos pratos mais tradicionais. Tu passa hoje na Rendeiras, tem lá. Então veja que até a partir disso eu consigo contar uma história. E é louco, porque camarão tem N formas de fazer, né? E tem essa, mas eu acho legal da narrativa, né? Porque você chega e tem a sequência com 7 pratos diferentes e não sei o quê. A sequência de camarão que tem casquinha de siri. Né? Isso, mas só um manezinho, né? Como é que começa? Não, primeiro casquinha de siri, mas não é de camarão, não, mas é casquinha de siri. Mas o turista olha. Com bolinho de peixe, né? O turista chega aqui e fala assim, cara, é tão abundante, tão diferente, tão exótico, que me chama a atenção, que eu fico na minha memória, né? Chega na memória, assim, cara, eu comi daquele jeito na lagoa. E tem o outro lado também, que para poder entregar essa experiência é o atendimento, né? Assim, a maneira como você está recebendo a pessoa. Porque isso faz toda a diferença na experiência que a pessoa está vivendo. Né? Perfeito, sim. E aí, só complementando sobre aquilo que nós estávamos falando, falaste do espetinho da Lula, né? De polvo. De polvo, Isso. E que me lembrou o choco, que é uma lula pequenininha, né? E lá se perguntava para o cliente, aquela limpa ou com tintura. E fazia ela fritinha na hora, na grelha, no charbroil. É uma coisa maravilhosa, quer dizer, então era fresco, né? E pode consumir com a tintura. Pois é, e isso é o diferencial, porque era fresco, maravilhoso. Né? Sim. Aí faziam uma montagem de um prato com uma massa e aquela mini lula com tintura ficava bem fritinha, quando tu cortava aquela tintura vinha para dar um molho no prato. Sim. Então era o... Uau. Nossa, cara. É um diferencial. E é uma das coisas, assim, que parece que é tão simples, mas hoje aqui é difícil de achar essa diversidade ainda. Então, legal. Se alguém tem, por favor, entre em contato. Achar fornecedor. Eu já comecei a salivar aqui, Ferrari. Será que a gente já vai indo para apresentar esse prato, mostrar pro pessoal? Mostrar pro pessoal, né? Mostrar pro pessoal. Bora. Vamos lá então, vamos fazer uma pausa aqui, a gente já volta para mostrar para eles o Dá um Banho em Floripa. É isso aí. Olha só, tá vendo que a gente mudou a formação aqui do nosso ambiente. Faz troca de câmera, tem que fazer efeito? Será que Isso, fez efeito? Não. Fez. Ele um efeito bem legal transitando numa quadra. Eu também mudei o cabelo de lado, a gente deve ter percebido. A gente mudou o lado da franja, né? Exatamente. Para não cair mais nos olhos, né? Exatamente, para valorizar o outro lado do perfil. É isso aí, pessoal. A gente está de volta aqui nesse papo incrível aqui no Danco e vai apresentar para vocês finalmente o prato do chefe Igor, que já está por aqui, né? Tá aqui o prato.
Então, só recapitulando a explicação do prato que nós temos aqui. O azul, o prato representa, então, todo o nosso oceano, nossos mares em volta da ilha. A estopa de peixe, que é o central, é a representação da nossa ilha, né? Em cima nós temos... O prato é especial? O prato foi... Sim, o Pode prato ser nós azul? escolhemos especial para Nossa, essa é um prato específico, homenagem. chique. Exatamente. E aí, em cima, nós temos um soufflé de cenoura, que representa as nossas dunas, né? Ao lado aqui nós temos as berinjelas marinadas, que representam as rochas também, que temos aí na volta da ilha. E agora que eu vou largar a espuma, que é feita de uma caipirinha da cachaça aqui do Ribeirão, e para representar essas ondas que batem nas rochas e no nosso litoral aí, né, que fazem complementar aí onde é que os surfistas mais são apaixonados lá na Joaquina, né? Coisa linda. Então, Se é do Ribeirão, vamos deve ser do Zeca, né? Vamos ao É, Das Zeca, um banho Floripa. Que Olha a susto. onda, olha a onda. Lá tá... O mar ensina. Sim. Que coisa linda. E é isso aí, a espuma que dá um toque mais cítrico, né? Porque é a estopa de peixe feita do peixe, com um pouco de batata para ela dar o formato. E ela faz essa combinação também do cítrico com a marinada da berinjela e o soufflé que traz essa leveza aí das dunas aí. Que comentasses, né, que fosse conversar com senhorinhas mais antigas, o que É. elas te trouxeram dessa história que veio parar no prato? Olha, primeiro, muita história, uma delas que antigamente ela tinha um restaurante ali perto do mercado público, que ainda era a época dos navios que aportavam ali, então ela contou muito dos petiscos, né, de bolinho, de pastéisinhos que se fazia naquela época, ela usava muitas dessas receitas e a estopa foi levantada até por um colega nosso aqui também, eu fui me aprofundar nisso e ela disse que era conhecida dela, mas que também é como o berbigão, né? Era uma coisa assim que é o que a sobra do peixe Não era se valorada, fazia. né? Então isso que eu fui trazendo um pouquinho de cada coisa para trazer, vamos trazer o que às vezes pode vir aonde eu quero chegar, essa memória afetiva de lembranças de quando... E chefe, qual é o tempo para somar todos esses insights, assim, para elaborar, para construir mentalmente o que vai ser o que foi esse prato, né, o que está sendo ele, Hoje eu, mesmo que a minha atual esposa, ela não é nascida aqui na ilha, mas ela já está há 23 anos aqui na ilha, ela já se tornou uma bruxinha da ilha, e ela atende assim, porque ela é terapeuta, Legal. Fisioterapeuta, terapeuta holística, osteopata, e ela é muito ligada com a energia da ilha hoje em dia, né? Tem grupos de mulheres, e eu sou pisciano de natureza, né? Um bom pisciano é também ligado às energias. Uhum. Então, o que eu faço? Eu primeiro estudo bastante sobre o que eu quero e deixo vir as informações, vou atrás delas, e de uma hora para outra aquilo faz assim. E aí conecta Pá! tudo. Conecta tudo, baixa o santo ali. Acho E sendo pisciano foi mais ou menos agora, então, que veio, né? No período de peixes, inclusive, Exatamente, né? né? No período de peixes, então agora tá próximo ao aniversário dele. Completei o meu cinquentenário. Quem experimentou o prato pela primeira vez? Bom, primeiro foram os sócios aqui do Danco, né, para provarem a criação, o pessoal aqui da casa também, né, e agora vocês. Opa, que chique. Vamos lá, Vamos ver. para o Jimmy, vamos pegar um pedacinho. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá? Quem vai ter Vamos a lá. primeira coragem? Vai lá, vou deixar pro Ferrari, Vou vai tirar um Ferrari. Eu? Tá para mim. Eu pensaria também numa questão não Ah. visual, histórica mesmo, né? Por onde é que eu começaria, né? Uhum. E acho a que... ideia é combinar sabores, então tem que pegar um pouco de cada para sentir, né? Eu já começaria pela berinjela, porque afinal é desse magma, né? Dessa força Exato. milenar, quando os dinossauros, as rochas que estão ali na Joaquina, próximas às dunas, já estavam ali, né? Foram as primeiras formações que deram origem depois às dunas. Então, do tempo dos dinossauros, as nossas rochas ali. Então, Uhum. Vai lá, pode ir vamos lá, lá, Guia Manezinho. dinossauro. A gente fala e o prato fica, né? É. Que beleza. Não, uma construção muito... E essa aqui é a estopa, então. Isso. O pessoal que tá olhando aqui deve estar um pouco agoniado, né? Pensando assim, pô, e a gente não vai ganhar? Vou até eu aproveitar aqui É. também, senão vamos É, dizer já assim, que pô, o estamos chefe aqui, também né? não degusta. Né? Mas a ideia é que
como é que é, o pessoal possa vir aqui no Danco, né? Vir conhecer o restaurante, vir conhecer o prato. Vamos experimentar esse negócio que tá muito bom. Sensacional. Muito bom, engraçado que eu senti um pouco... tem várias texturas, isso é legal, porque ele brinca realmente com texturas diferentes. E ele tem um adocicado, eu senti, não sei se é da berinjela. A própria redução de decoração aqui, ela é feita da marinada berinjela. É uma cerveja escura também, artesanal aqui da ilha. E aí eu reduzo ela para usar como também produto de decoração. Jim pegasse toda a espuma de caipirinha, né, cara? Eu sabia que era cara fazer isso. Tem que aproveitar, né? Espuma de caipirinha não dá pra desperdiçar. E nós temos a espuma de caipirinha, que é a caipirinha da cachaça aqui do Ribeirão. Nós temos a cerveja preta, que também é feita aqui na ilha. Então, tudo que eu tentei buscar são daqui mesmo, né? Para nada de fora, né? Aqui nós temos esses brotos aqui, são brotos também produzidos aqui na ilha, que é broto de mini cenoura. Broto de mini cenoura. E qual que é a ideia da disponibilidade desse prato? Ele é um prato pop-up, assim, que vai estar presente? Exatamente. Ele vai, em princípio, estar presente só em uma época de comemoração, os 350 anos de Florianópolis. Né? A gente ainda está vendo se ele vai ser dentro desse mês somente, ou se ele vai ser durante só a semana de aniversário de Floripa. É isso que nós estamos ainda por definir a entrada dele no cardápio. E com certeza, se der sucesso e todo mundo for começar a pedir o prato... Da nossa parte, olha, sabe, vai ficar eternamente. Eu não me lembro de ter comido um prato tão diferente. Muito diferente mesmo e saboroso, assim. É interessante. São elementos conhecidos, mas a maneira como a construção foi feita, ela confere um sabor bem diferente, assim, pra gente. E já que a gente tá falando disso, né, como é que é, chefe, construir o cardápio de um restaurante, assim, construir tudo que o restaurante vai oferecer, como é que essas coisas têm que conversar, assinar realmente um menu? Dentro das minhas corridas aí, né, e na Europa principalmente, foi onde eu montei vários cardápios, não somente em Gramado, que passei 27 anos montando cardápio. Eu vou comendo sazonal. aqui, tá? Vai comendo. Mas vejo que existe muito estudo, né? Aqui no Danco, a parceria é com o chefe, NutriChef André, que inicialmente, antes do Danco abrir, montou o primeiro cardápio do Danco, que tem toda a assinatura dele como nutricionista também. Né? E eu vim posteriormente, hoje, incorporando a reproduzir as receitas dele e também trazendo a minha criatividade. Então é um trabalho em conjunto, como eu penso, inclusivo, né? Que é a filosofia do Danco. Então é sempre um olhar inclusivo, que é dessa forma que eu gosto de trabalhar, e nunca de exclusão. Nós fazemos parte de uma equipe. Ele, como inicialmente fez a montagem do cardápio, como NutriChef, e eu venho desenvolvendo as receitas dele junto e trazendo novidades também para o Danco. E isso é importante porque a gente traz sempre novidades, compartilha informações, mas trazendo sempre uma coisa raiz, né? Para que a gente possa trazer não só produtos frescos, mas também com uma qualidade nutricional. Legal. Rodrigo, quando uma pessoa visita Florianópolis, você recebe um grupo, ou de repente um casal, ou uma pessoa solitária, até é legal falar sobre os perfis, né, que você atende, se tem muitas pessoas que viajam sozinhas, por exemplo, mas a pessoa já vem com algo pré-concebido do que quer comer, do que quer consumir de gastronomia? Do meu público, sim. Porque a pessoa que já vai ao encontro, um guia que é especializado em conteúdo, é diferente de uma excursão me contratar. Ah, tá. Porque eu não trabalho com volume. Né? O grupo de 40 que vem num grupo já fechado, dificilmente ele vai estar conectado ao que eu faço. Então, é como se meu cliente já chegasse pronto. Não adianta tu chegar, vamos usar uma outra referência. Tu tem uma churrascaria e chegar um ônibus de veganos, porque não vai adiantar. Né? Então, tu tem que estar alinhado com o público. Quem já me conhece, já me pesquisou no Instagram, já sabe sobre mim, então fica mais fácil fazer aquela venda final. E, para muitos, o componente gastronomia é fundamental. Né? E muita gente já vem pronto para ostra, por exemplo. Né? Vem pronto para ostra. E tem gente que diz, não, ostra não quero experimentar. Mas a marca registrada, talvez aqui da nossa região, é mais a ostra, mais o camarão, mais a tainha? É que a tainha é um peixe sazonal, né? Então, quando chega a temporada ali, agora que vai começar em breve, né? Maio, junho, um pouquinho de julho, aí a gente
Tem que Mas, render, tem que render o e curioso que a tainha, a gente vê algumas formas de fazer, mas eu não vejo grandes variações, né? Eu acho que até um desafio pelo perfil do peixe, né? Que é a tainha mais gordurosa, por exemplo, né? Eu tenho um amigo, por exemplo, né, chefe que tentou fazer ceviche de tainha, falou, não funcionou, né? Porque o tipo de carne da tainha não permitiu isso, né? É isso? Falei bobagem, não? Não, tá tudo certo, é isso aí. E uma das coisas que me lembro, falando em ostra, foi uma das vezes que me despertou mais aí na minha paixão, foi numas férias que eu vim, lá, 2011, mais ou menos, e fui pro Ribeirão, que era a primeira vez que eu tinha ido pro Ribeirão, me apaixonei, fui num restaurante, comi ostra. Aí eu pensei, meu Deus do céu, isso é maravilhoso. Né? Ali aquela plantação, né? Nossa, Danos é uma maravilha, né? Aí depois eu fui num outro restaurante, o que eu vou comer? Não, vou almoçar de novo. Eu almocei 4 vezes no Ribeirão, em lugares diferentes, comendo ostra, porque eu me apaixonei, né? Então, e a ostra termina justamente, né, chegando um pouquinho nesse, né, juntando tudo, a Florianópolis é a capital, a cidade criativa da Unesco na gastronomia. Na gastronomia. Então isso faz com que a gente tenha chegado a um estágio de, né, como a gente está falando o tempo todo, né, de criação de pratos. E até curioso, porque não foi a tainha, não foi o camarão, foi a ostra é o grande carro-chefe. Então a maneira como a gente entrega a nossa gastronomia é referência para o mundo. Vou dar um exemplo do que ele está dizendo. Né? Eu já participei de alguns eventos como representante de Floripa, a gente leva ostra viva para os eventos. Então, levamos para Gramado, na Festures, que é a principal feira de Gramado, o stand de Floripa, ostra, e a gente cria lá a caipostra, né? Que não é uma criação minha, é do Léo, aqui do parceiro, e o Léo coloca, abre a ostrinha, limãozinho, mel, cachaça do Ribeirão e pronto. Né? Então isso nos dá também ao mesmo tempo que nos levanta, nos dá mais responsabilidade para a gastronomia. Né? Então ela com certeza une turismo e gastronomia, sem dúvida nenhuma. É engraçado que a gente está falando um bocado de turismo, de alimentação, de pratos, envolvendo toda essa questão em volta das narrativas que estão envolvidas no prato ou no passeio, quer visitar um ponto turístico. Eu achei bacana a tua história, você contou que é importante a gente aprender a fazer uma história ser interessante de ser contada. Isso não é só o quanto a gente sabe, né? Mas como que conta. Então, eu estava dizendo, antes da gente começar como é que eu conto para uma criança de 7, 8 anos a divisão de terras entre Portugal e Espanha, né? Acabamos agora no mês de fevereiro de completar mais o aniversário da invasão espanhola. Durante 10 meses a ilha pertenceu à Espanha. Os caras chegaram por Canasvieiras, mandaram uma esquadra gigantesca. Até hoje, nesses 500 anos, nunca se repetiu essa história. E durante 10 meses se falava espanhol aqui. Foi a única vez que a capital do estado saiu de Desterro e foi para Biguaçu, porque os espanhóis tomaram a ilha de Santa Catarina. Sério, cara? Isso acontece. Então, por exemplo... Teve uma batalha, não foi uma coisa... Então, não chegou a haver uma batalha porque os espanhóis vieram com tanta força. E os portugueses tinham... primeiro, não tinham tanta força para proteger o sul bélica, né? Então, houve um confronto inicial muito rápido nas fortalezas ali, mas as fortalezas estavam preparadas para atacar caso viessem os inimigos. Houve uma certa troca de tiros no primeiro dia. Qual foi a grande estratégia do Cevallos, que era o vice-rei da Espanha? Vice-rei vindo para cá. Olha, não vai dar para entrar pelo triângulo defensivo deles. Vamos ter que entrar por terra. Por lá para cima, entraram por Canasvieiras e vieram por terra, passando pântano, tudo ali e tal, para chegar e invadir o primeiro forte de São José da Ponta Grossa, esse que fica aqui na ilha. Então, quanta coisa, né? Eu digo, olha, só as datas. Em 1777, os espanhóis invadiram. Cara, tu imagina um português trocando tiro, uma casa de pólvora sendo atingida por um tiro espanhol e portugueses desesperados e algumas pessoas morrendo. E os portugueses, quando chegaram, os espanhóis, quando chegam, estavam tão alvoroçados e eufóricos que os portugueses, só na chegada dos espanhóis, já desapareceram. E uma das primeiras impressões que os espanhóis registraram foi: havia comida no fogo, galinha desossada, e nós recebemos, sem querer, um excelente banquete dos nossos inimigos portugueses. Então imagina os caras, né? Porque eles fugiram e deixaram tudo que estava. Então, essa capacidade de tu imaginar a cena que o cara chegando, de repente ele encontra um fogão a lenha, né? Um alimento sendo preparado, que muda do que simplesmente dizer, olha, foi invadido, aconteceu assim.
Então, a Pois nossa é, saída... será que a gente conta a história de forma errada? A gente conta, Eu tipo, data, não sei o quê, Então- venceu guerra, perdeu guerra. A gente perde todo E o tem calor. uma outra coisa interessante, né, que sempre tem mais de uma versão de história. Né? Isso é muito importante. Então, assim como o jornalismo, a gente tem pelo menos 2 versões. Conforme quem conta, né? E a verdade, eu vou dar um exemplo, vai. No Centro Histórico tem pelo menos 4 roteiros. Um deles é o clássico ali, né? Fala um pouco da fundação a partir do Dias Velho, depois da Soriano e tal, mas tem um roteiro só de arte urbana. Então, eu conto a história da cidade a partir dos murais, dos grandes murais. E eu começo lá num que chama Natureza do Desterro, né? Que vai falar de indígena, que vai falar de homem do sambaqui, enfim. E tem um que chama Negros em Desterro. Ué, na capital mais branca do Brasil, com 20% de pessoas autodeclaradas negras, tem um roteiro que conta a história do povo negro em paralelo com a Soriano. Então, vocês falavam no começo do programa, né, que tem essa referência, de fato, nós somos um sul mais branco, mas tem outras histórias para ser contadas. Então, nesse contexto vai entrar João da Cruz de Souza, Antonieta de Barros, né, Neide Maria Rosa, que são personagens negros que estão aí para contar também a história. Então, é essa capacidade de enxergar os espaços como espaço de aprendizagem e refletir sobre isso. Então, esse é o grande diferencial. A gente não é acostumado a fazer. A gente vai naquela história oficial e é importante que tenha a Boi de Mamão, a Soriano e tudo isso, mas a história é muito mais complexa e muito mais rica do que isso. Né? Tem muito mais detalhe envolvido. Rodrigo, eu queria aproveitar, eu desejo fazer a minha aplicação ao visto Manezinho. É possível. Eu queria entender qual é o procedimento, né? Como é que eu posso Se inscrever. me inscrever. Existe uma entrevista. Existe uma possibilidade. Quando eu faço meus Vou roteiros... ter que ir até o Ribeirão um fazer uma concurso? entrevista. É o seguinte, olha, temos o Manecard, não sei se eu posso mostrar naquela câmera aqui, não sei se ela tá fechadinha aqui, ó. Aqui tá bem. O Manecard é a tua chance de aplicar o teu visto manezinho, mas vamos fazer o seguinte, os 2 manés, nós vamos tentar aplicar para eles. Não deu certo, meu querido. A Polícia Federal, 48 horas na tua casa, tá? Vai bater na fronteira, tá? Então, aqui, ó, o PF já aqui, ó, ajeitando o coletinho aqui, aquecendo, tá? E pior que tá gravado. Vamos ver. Eu vou fazendo aqui, tu vai fazendo. Vamos lá, primeira coisa, querido. Olha para isso, ó. Olha para aquela câmera e responde. Tu tens bucica em casa? Bucica não. Bucica não? Não. Tu tem bucica em casa? Tenho 3 Como é que- bucicas. Já tivesse Como é que- bucica? Como é que se chama o masculino? Papa-ovo. Então eu tenho um papão. Então já tá salvo, tá salvo. Como é que chama o teu papa-ovo? Sansão. Sansão. E a bucica, como é que chama a tua Eu bucica? tenho Angra, chama uma, a outra chama Rava e a outra Combinou chama bem a Nala. bucica com a rava. Angra, Rava e Nala. Perfeito, já passaram pelo teste. Viu que não é tão difícil, é inclusive, né? Já visse pomboca acesa? Pomboca acesa. De noite pelo centro eu via bastante. Mas há tempos atrás. Há muito tempo. Exatamente, né? Pomboca, pra quem não sabe, como é que é o formato da pomboca, mais ou menos? Boa pergunta essa. Eu acho que é uma... Vai num tubo assim? Não, acho que é uma espiriteria com óleo e um paviozinho. Né? Ela é o antigo lampião, lamparina, né? Então Não é o fechado. Então Ela é aberta, né? Tem um paviozinho em cima, é perfeito, né? Agora tá começando a ficar mais difícil. Começa com ele lá. Qual é a versão? Qual é o terceiro? Sabes 10 palavras em manezês? São 11.200 catalogadas. Só pedimos 10, tá? Essa é sacanagem. E vamos facilitar, vamos dar 5 pra cada um, pra dizer que a gente não tá dificultando a vida deles, né? Tá, vamos Faz lá. um banho. Boa. Não, Tem que não, dar, vale. Tem que ser, começou bem, né? Bucica, Pô, não, isso aí não é. Nem bucica nem pomboca, não. Isso aí- pastolo. Aí, tá bem, vamos lá. Mofas com pombo na balaia. Excelente, que é alguém que tá esperando muito tempo. Tem a tua história do Mofas, mas vamos lá. Vamos lá, Estepô. Estepô. Olha, Olha, que é uma inteligência. Olha, quando tu não acreditas no que a pessoa tem. Olha. Eu vim de pé lá do centro até aqui. Olha. Então é a tua desconfiança, né? Vamos lá. Abobado. Boa. Boa. Vamos lá, Uma toda Se Técnica quer, da quer, vida. não quer giz? Excelente, né? Ou tipo, não me enrola, né? Isso. Vamos lá. O que mais? Agora, Pensa num xingamento. um xingamento. Tem o estepô, né? Que é um xingamento carinhoso, né? Isso. Tem o mazanza, Mazanza. boca mole. Boca mole, sim. Boca mole. A mazanza eu não Mazanza, lembro né? disso. Boca mole é engraçado, eu acho muito Boca engraçado. mole É? é... A Boca expressão mole. boca mole. Que não é assertivo, né? Que horas é a gravação? 2, mas também pode tirar as 3, mas não sei se é 1h30. Que é mais que eu quero, né? Aquela pessoa que não te passa segurança nenhuma é o famoso boca mole, né? Boca mole, né? Vamos lá. Última. Faltando uma aqui. Um baita elogio arrombasse. Arrombar. Arrombasse. Agora, se o cara não tem dinheiro, ele é um arrombado. É arrombar. Essa.
Vamos lá agora. Essa vai ficar mais difícil para a turma daqui. Chegou na ilha, tem que escolher um time. E aí? Qual é o próximo? Avaí ou Figueirense? Havaí, né? Vamos no Figueirense para dar uma Uma equilibrada? equilibrada. pois é. Geralmente a turma que vem do Grêmio escolhe o Avaí. Então eu vou pro Avaí. Então, a associação do Azul. Mas o Figueirense, saiu uma polêmica. O Figueirense é considerado também um time manezinho? Claro, Por causa nasceu o Figueirense, nasceu ali na região do Cais de Itamaria, né, onde hoje está aquele próximo à ponte ali, depois, só nos anos 70, o Scarpelli foi para lá, nasceu. Time do povo ali, era uma região completamente operária. Essa turma aí tá desorientada, querido, tá perdida. Vamos lá. Tá. Agora o seguinte, tem uma prova extra que não tá aqui, que é para Gaúcho, tá? Ah, é? Qual é a câmera dele? Qual é a câmera dele? A minha câmera, essa aqui do meio? Essa aqui? Olha para aquela câmera Meu Deus, e agora. completa a frase. O pôr do sol mais lindo do mundo é no... Ribeirão da Ilha. Aí, acertou, Guria. Eu achei que ia tremer a boca e dizer Guaíba aqui assim, ó. Mas ele foi assertivo. Agora passou o mais difícil. Agora passa essa arrebentação. E por último, ainda para tirar o visto, tem que fazer um tour lá com o Guia Manezinho para acontecer Aí, isso aí. bora lá. Tá convidado, queridos. Muito Obrigado, bem. tá concedido aqui, ó. O Manecard para esse gaúcho. Seja bem-vindo, respeitando a nossa cultura. Gratidão. Tá recebido também, querido. Muito obrigado, muito obrigado. Ganhei o Manecart. Agora tu não pode mais dizer Não, que mas eu Tá faltando não última pode etapa, mais né? zoar. Então, É, com exato, a tem gente. que fazer Então, tudo lá com a isso. gente. Então Mas- vejam, né, que a gente usa um pouco da forma para falar de língua, para falar de cultura, para falar disso. E é isso que a gente vai fazendo, tornando agradáveis. Eu tenho um roteiro de bares, cara, né? Eu chamo Comes, Bebes e Contos, em que a gente vai contando a história do espaço e do bar. O drink que a gente fala, né, a comida, né, o cardápio, como ele tem aqui assim, acaba entrando como um grande elemento de aprendizado também. Sabe o que a gente faz lá? Stop em manezês. Lembra do stop? Stop, aham. Claro, eu digo, ó, letra A, um elogio, um lugar, um xingamento, um lugar com A, agronômica, né, Abraão, né, Uhum. um elogio, arrombasse, né. Então, Uhum. personagem também é bom, né, então eu acabo usando o jogo para ensinar, por exemplo, olha, letra C, lugar, lá, costeira, né, personagem, Cruz e Souza, né, então vejam que eu vou usando sempre o que parece só que é entretenimento, para contar e para valorizar a memória. Eu já te aproveito para te convidar, então, fazer um tour aqui também, nossos drinks autorais do Danco. Legal. E tem muita história aqui também. Aí dos drinks solta o autorais. Manezês, né? Não, Solta o Mané- verbo Não, Mané. Manezês vai ser fácil, Inclusive, estou aqui para confirmar que nós, manezinhos, somos os inventores do áudio acelerado de WhatsApp. Ah, Quem é é que verdade. encontraria? É. Nós já nascemos falando no 1.5. Conta a história, tá aqui o cara do Facebook, quando teve aqui, assim, meu Deus do céu, essa turma aí já fala de dinheiro. Vambora, rapaziada, ele já começa no 1.5. Os meus, ninguém acelera, tá? Não, Os meus, 2.0 não Manda dá. meia velocidade. Não, não dá. O nosso tinha que ser o 0.5. O celular chega a explodir, querido. Tá bem nervoso. É isso aí. Mas, nossa, sensacional o nosso papo hoje aqui no Danco. Uma experiência muito diferente, né, Ferrari? Gastronômica. Ó, o Ferrari nem vai falar que tá de boca cheia, significa que tá Boca bom o cheia. prato, né? Não tá de boca mole, tá de boca cheia. Mas sensacional essa conversa que a gente fez aqui hoje. Quero agradecer a presença de vocês, né? Rodrigo Stup, que a gente tava um tempão para conversar, né? Isso. Com o Guia Manezinho e conseguimos alinhar a agenda agora. Prazer conhecê-lo também, chefe Igor. Gratidão. Parabéns pelo trabalho, né? Por levar adiante essa conexão da gastronomia com as histórias que precisam ser perpetuadas, contadas. Então, parabéns pelo trabalho também. Obrigado por ter... Gratidão. E oferecido essa experiência pra gente. Né? Eu Exato. acho que Muito foi, obrigado, foi muito único. obrigado. Da mesma E forma. com certeza esse conhecimento agora aqui com esse guia, né, manezês também Uhum. vai possibilitar que a gente crie mais pratos inusitados aí no Danco em breve, com certeza. Bora. Voltamos para o cardápio de... Aguardamos o convite para o cardápio de drinks na próxima, nosso isso. próximo Não, os encontro, drinks né? autorais já estamos estão aqui. na casa. Aí tu vai ganhar rolando até um aí, tem- arrombaço. A gente vai ficar esperando o convite pros Vai lá. drinks. Então é isso aí, muito obrigado. Deixar as redes sociais, Guia Manezinho, pra galera seguir, acompanhar, quem estiver assistindo. Fácil, tranquilo. Principalmente o Rodrigo, como é que eu fico sabendo? Às vezes nem chega no Instagram, porque eu já enchi pelo WhatsApp. Então como é que eu faço? Uma vez por semana, eu mando lá nos meus grupos. Lá no Instagram tem o link na bio. Ou procura lá meu número no Instagram, @Guia Manezinho. Vai entrar num grupo Pai de Santo. Só recebe, ninguém fala, tá? Então uma vez por semana, que é bom, né? Imagina, eu tenho quase 9.000 pessoas cadastradas. Se todo mundo começa a responder, ninguém dá conta. Então recebe programação terça a quarta-feira, programação
da semana. Agora que nós estamos na semana de aniversário de Floripa, bastante coisa, roteiros novos também na Maratona Cultural, que é um grande evento aqui no aniversário de Floripa. Legal, então é tudo Guia Manezinho para achar fácil. É fácil, é aquela arroba única que facilita a nossa vida. É tá isso bom? aí. Se eu não responder, a Nicole, que é minha querida, meu robozinho, a gente brinca que é o robozinho porque a mulher é tão rápida que parece que é um bot, mas é o meu atendimento para dar conta e conseguir. E é Manezinho também, tá? Então, Eu digo, como é que faz a tua empresa? Eu só contrato Manezinho. Isso aí é preconceito, então abre a tua, querido. Na minha só vai trabalhar Mané. Na minha só trabalha Manezinho. Obrigado pelo passa convite, alguém Raça. com Manecard, será? Aí vai ser mais rigoroso, mas vai passar. Não tô brincando, né? Mas é o jeito de a gente valorizar o nosso... Claro. Obrigado pelo convite, Raça. Parabéns pelo programa. Tamo Legal, junto obrigado. sempre. Estamos quase 300, né? Quase 300. Quase 300 já. Coisa Hoje é linda. o 200 e lá vai pedrada. Coisa É o linda. mais manezinho que já tem, né? Exatamente. A gente tá seguindo toda a vida com o podcast e não vai parar. Toda a vida. E não vai dar com os cornos nunca mais, né? Não vamos dar discórdia. Esperamos que não, né, cara? Chefe Igor, obrigado, né? Qual que é a sua rede social? Onde é que você compartilha conteúdo? Aqui no @Danco Floripa e @chefe Igor Divaldo Krupp, você vai encontrar informações lá. Mas o Danco Floripa vai estar sempre atualizado com nossos pratos e também todo o nosso guia lá para você conhecer os drinks autorais e nosso cardápio. É isso Fazer aí. eventos, nós Agora- fazemos muitos eventos aí. Agora é a tarefa do pessoal que está assistindo, né? Vir aqui no Danco, conhecer o restaurante, experimentar o prato, experimentar os drinks autorais aqui, né? Então, Isso, por favor, né? Isso Todo aí, mundo tá esperando aproveitar, vocês. aproveitar o aniversário de Floripa porque o prato é com tempo limitado. Exatamente, é isso aí. Então, muito obrigado a vocês novamente. Muito obrigado a você que acompanhou mais este episódio aqui no Jogando Pra Plateia. Agradecer ao Danco, né, esse espaço incrível que a gente está aqui hoje vivendo essa experiência, batendo esse papo. Agradecer a você que acompanhou a mais este episódio aqui produzido por nós, né, Ferrari? E os nossos parceiros também de toda hora, o Lídio Santa Catarina, ao Davi Paes e Lima e a doutora Rebeca Heinz com o Pink Talks. A gente volta no próximo episódio aqui no Jogando Para a plateia. Falou, gente. Até Tchau, mais. tchau. Obrigado, Tchau, Raça. tchau. Valeu, queridos. Até mais.